Irmãos, abram suas Bíblias no livro de Números, capítulo 32. Números 32. Uma vez mais, de pé, nós iremos ler a palavra do Senhor. Pretendo expor esse texto ao longo de fevereiro, esse capítulo, mas hoje nós iremos ler apenas um versículo, o versículo 23, mas eu o incentivo fortemente a ler esse texto na sua casa. Números capítulo 32, versículo 23. Leiamos todos juntos, irmãos. Porém, se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. E sabei que o vosso pecado vos há de achar. Oremos, irmãos. Ó Senhor, nós te agradecemos por estarmos aqui. E eu te peço que o Senhor me use ao transmitir a tua palavra. Apesar de pecador, limitado que sou, tento esconder-me atrás da cruz de Cristo, para que Ele cresça, e eu e nós sejamos diminuídos. Mas que grande benefício será, ó Deus, se o teu Santo Espírito, que inspirou a Escritura, me usar como te aprouver agora, para que a igreja seja edificada. Expondo esse texto que parece estar tão longe da nossa realidade e circunstâncias, mas está tão próximo de nós também. Fala conosco, edifica a nossa vida, constrói o nosso caráter e nos traga Jesus por meio não somente do batismo e da ceia, mas também da palavra do Senhor, explicada e aplicada. Em nome de Jesus nós pedimos, amém e amém. Tome assento, irmãos. Há uma estatística estarrecedora em qualquer igreja típica como a nossa. E essa estatística diz o seguinte, que apenas 20% dos membros carregam 80% dos outros membros. Apenas 20% dos membros de qualquer igreja típica estão de fato envolvidos, comprometidos com o trabalho dessa igreja local. E 80% eles estão inertes, eles não trabalham, eles estão sentados na casa de Deus, eles não estão envolvidos. E isso, irmãos, tem muito a ver com a nossa era. Nós vivemos a era do individualismo. Nós vivemos a era em que o individual prospera, supera, suplanta o coletivo. É a era do eu. A ditadura do eu. Eu em primeiro lugar, eu em segundo lugar e eu em terceiro lugar. Isso é extremamente prejudicial. Até os nossos relacionamentos, eles são baseados nisso, na utilitaridade, no utilitarismo desse relacionamento. Eu me relaciono esperando obter alguma vantagem. Os casamentos muitas vezes são eivados deste erro. As pessoas se casam para ele ou para ela me fazerem feliz, e não serão felizes. Não serão. Porque a vida, ela não pode ser baseada no eu. Ela precisa ser vivida no coletivo. E aqui nesse texto de Números, que nós acabamos de ler, justamente está acontecendo algo terrível no meio do povo de Israel, que envolve 2,5 tribos. Se você observar no versículo 1, nós temos aí a tribo de Ruben e a tribo de Gade. Mas mais abaixo, no versículo 33, é mencionado também a meio tribo de Manassés. Então essas 2,5 tribos, elas fizeram algo que fez imperar o seu individualismo. O contexto é, o povo, depois de peregrinar 40 anos no deserto, agora eles estão diante do rio Jordão e basta atravessar o rio para chegar a Canaã, a terra prometida,
tudo o que eles queriam. Eles peregrinaram 40 anos anelando essa promessa. Era uma promessa grandiosa. E eles estavam, irmãos, a ponto de conquistar, mas de repente Rúben, Gade e Manassés vão até Moisés e dizem assim: nós queremos ficar aqui, aquém do rio. Vocês sempre vão ouvir isso em Números: além do rio Jordão, que é a promessa, e aquém do rio Jordão, que é a Transjordânia. Eles não tinham chegado na promessa. E eles vão até Moisés, o líder, e diz assim: nós queremos ficar aqui, em Bazã, em Gileade. E a razão qual que era? O gado deles. Eles se tornaram pecuaristas de sucesso, não sei como, no deserto. Eles enriqueceram e prosperaram, e fizeram um grande rebanho. E quando eles chegam em Bazã, Bazã era a terra do gado, irmãos. Vocês já ouviram essa expressão na Bíblia, as vacas de Bazã? Era só vaca top. Gorda, bonita. Tem até um elogio na Bíblia, né? Salomão dizendo para a Sulamita que ela era linda, formosa como as vacas de Faraó. Fala hoje, não dá certo. Mas naquela época dava. A vaca era mais bem tratada que uma mulher. Hoje é cachorro. Mas naquela época, as vacas de Bazã, por causa da região fértil, região grandiosa. Então, veja aí o que eles propõem a Moisés. Eles estão dizendo justamente a Moisés o seguinte: nós não queremos ir, nós queremos ficar aqui. Do verso 1 ao verso 5, eles estão negociando isso com Moisés. Olha o que eles dizem no verso 5, disseram mais: se achamos mercê aos teus olhos, desce esta terra em possessão aos teus servos, e não nos faças passar o Jordão. Irmãos, eles ficaram tão encantados com a bênção de Deus, que eles perderam Deus de vista. Eles ficaram tão impressionados, estupefatos com as suas posses, que eles perderam Deus, a terra de Canaã. Eles quiseram aquela terra e perderam a promessa de vista. Tudo por causa do gado deles. Estavam querendo cuidar da sua riqueza, das suas coisas. Mas, irmãos, Moisés, ele foi veementemente duro com eles. Olha o verso 6, o que Moisés diz para eles. Porém, Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Rúben: irão vossos irmãos à guerra e ficareis vós aqui? É justo isso? E isso é muito importante. Moisés, ele ficou muito irado, porque ele prossegue dizendo que eles são homens pecadores. Ele prossegue exortando essas 2,5 tribos, porque há 38 anos, 37 anos, aconteceu o mesmo em Cades Barneia. O povo mandou, tinha que entrar na terra, mandou os espias, e 10 espias voltaram com um relatório extremamente pessimista. E Moisés então está repetindo isso aqui no verso 7, dizendo: por que, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel para que não passem e conquistem a terra? Vocês se separando, ficando aqui, eles vão se desanimar. É justo eles irem lutar, eles irem trabalhar, eles irem arriscar a vida deles, e vocês ficarem aqui sentados, sem fazer nada? Isso é justo? Essa é a bronca de Moisés, irmãos. E aí no verso 23 que nós lemos, Moisés diz assim: olha, se vocês fizerem isso, vocês estarão pecando contra o Senhor, e o pecado de vocês achará vocês. Então, que natureza de pecado é esse? Pecado não é só moral, não é só sexual. É muito amplo. É muito ampla a gama de pecados que nós podemos cometer. Qual é a natureza desse pecado? Do verso 23, saber que o vosso pecado vos há de achar. Alguns pregadores mencionam a imoralidade, mencionam a falsidade, mencionam aqui o assassinato, mas na verdade a natureza desse pecado não é algo que os homens fazem, é algo que eles deixam de fazer.
O contexto nos mostra isso. O pecado aqui é que eles deixaram de fazer algo, é o pecado de omissão. E o texto é objetivamente claro e contra esse pecado. No verso 23, Moisés diz isso: porém, se vocês não fizerem isso, fizerem o quê? Irem para a guerra com os seus irmãos, irem para a guerra do Senhor, a guerra do povo de Deus. Você é um soldado de Cristo, você está inserido nessa guerra. Você não pode se sentar aqui, cruzar os braços e olhar para o lado e ver seus irmãos lutando essa guerra e não fazer nada. Um pecado de omissão, irmãos. E é isso que Moisés está combatendo. Agora veja, não é um pecado dos egípcios, não é um pecado dos filisteus, é o pecado do povo de Deus. Esse texto é para mim e é para você. Para mim e para você. É para aquele membro professo na igreja. É para aquele membro que veio aqui à frente e fez votos de que iria ser fiel a esta igreja, de que iria honrar essa igreja com os seus bens, com a sua presença, com os seus talentos, com o seu suor, com o seu trabalho, com as suas armas. As armas de guerra que o Senhor nos deu. É isso que Moisés está dizendo. Esse pecado de não fazer nada vai achar vocês. Vai achar vocês. E que Deus me dê a capacidade, irmãos, de ao longo desse mês transmitir essa mensagem a vocês. Essa mensagem, que Ele me dê essa capacidade e prepare os ouvidos e o coração de vocês para ouvirem isso. Porque nós não podemos estar inertes na casa de Deus. Não podemos ficar sem fazer nada. Então, eu quero falar sobre isso, o pecado de não fazer nada. O pecado de não fazer nada. Eles ficaram em Bazã para cuidar do seu gado, dos seus interesses, enquanto o restante atravessou para ir lutar a guerra. O que nós aprendemos neste versículo sobre o pecado de não fazer nada? Em primeiro lugar, que pecado é esse? É o pecado da ingratidão. O pecado de não fazer nada é o pecado da ingratidão. Olha o verso 6, o que Moisés diz. Vamos lê-lo novamente. Porém, Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos à guerra e ficareis vós aqui? Por que, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes deu? Então, essas 2,5 tribos, elas queriam se apropriar de terras que jamais haviam lutado por elas. Eles já haviam conquistado. O povo de Israel chegou primeiramente na região de Gileade, onde está Bazã, e eles já haviam conquistado aquela terra. Onde eles chegavam, eles conquistavam a terra e mudavam o nome, tiravam o nome do Deus da idolatria, né, o nome do falso Deus, e colocavam um nome que se referia a Deus. Então eles já haviam conquistado essa região. Não foram os gaditas nem os rubenitas que conquistaram, e eles eram grandes soldados. Os gaditas eram conhecidos como gaditas caras de leão, porque eles lutavam a guerra, e as pessoas olhavam e eles tinham como a cara de leão, de tão fortes, destemidos que eles eram. Então eles tinham capacidade de continuar a luta, mas eles pararam em Bazã. Eles queriam uma terra que eles não conquistaram. E muitas vezes nós estamos assim na igreja, irmãos, sentando num banco que não limpamos, recebendo o que não fizemos nada para receber, sendo abençoados pelo trabalho de outras pessoas que nós não ajudamos a realizar. E isso é ingratidão. Eles queriam tomar posse daquilo que eles não batalharam. Eles nem queriam ir para a luta. Isso é uma vil ingratidão. Como você veio a ser um cristão? Como você conheceu Jesus? Pelo trabalho destemido de pastores, de missionários que saíram da sua comodidade, da sua casa, dos seus países. Essa igreja existe hoje porque alguém saiu do seu país, saiu do seu lar, com 27 anos, um jovem, veio para um país cheio de febre amarela, perigoso,
para começar o trabalho presbiteriano. E sabe o que disseram para ele? Você é louco. Foi o que disseram a Simonton. E Simonton disse, não, o lugar mais seguro do mundo é o centro da vontade de Deus. O lugar mais inseguro do mundo é fora da vontade de Deus. E ele veio, irmãos, e fez um grande ministério aqui no Brasil. E hoje nós temos a nossa igreja que nós amamos. E nos tornamos presbiterianos e cristãos por causa do trabalho de alguém. E quando você não se envolve no trabalho, você é ingrato por tudo aquilo que a igreja faz por você e dá a você. Não existe ninguém aqui, nenhum homem, nenhuma mulher, que não seja imensamente endividado com a igreja de Deus. Todos nós somos endividados com a igreja do Senhor. Deus é o nosso Pai e a igreja é a nossa mãe. E essa conversa de que, eu não estou indo na igreja, mas eu estou adorando a Deus, não existe isso, irmãos. Quem ama a Deus, ama a igreja. Ama a igreja local. Não consegue ficar sem congregar. Quem ama a Deus, se envolve com a sua igreja. Será que nós reconhecemos essa dívida que nós temos com a igreja? Você está aqui se alimentando do pão, se alimentando da palavra do Senhor, mas você está compartilhando isso. Lembre-se do mar morto, que só recebe, ele é morto porque ele só recebe. Ele não dá evasão do que ele recebe. Uma piscina amaldiçoada e que amaldiçoa tudo ao seu redor. E é isso que Moisés está dizendo, olha, a ingratidão de você está contaminando, vai contaminar e desanimar o coração dos filhos de Israel. Ingratidão contamina, é contagiosa. Se você não se envolver com o trabalho da sua igreja, você está negando todo o bem que a igreja fez para você. E será um péssimo exemplo para os seus filhos. Porque eles veem vocês vindo, se sentando e nada fazendo. E a mensagem que está sendo transmitida para eles é, não é muito importante vir para a igreja. Não é muito importante Deus para a nossa família. É isso que Moisés está dizendo com desanimar o coração dos filhos de Israel, com essa atitude deles de não quererem ir para lutar. É o pecado da ingratidão, irmãos. E a ingratidão é tão séria que Paulo diz que nos últimos dias os homens seriam ingratos. Ingratos. Quando eu não trabalho, quando eu não me envolvo, eu estou sendo ingrato. Ingrato por todo o bem que a igreja faz por mim e por minha família. É por isso que Moisés está dizendo, é um sério pecado não fazer nada. Mas em segundo lugar, o texto também nos diz que o pecado de não fazer nada, além de ser o pecado da ingratidão, é o pecado do comodismo. O pecado do comodismo. Verso 16 agora. Então se chegaram a ele, a Moisés, e disseram, edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidade para as nossas crianças. Ruben e Gade, eles preferem os currais. Eles eram pecuaristas de sucesso, prosperaram no deserto. Talvez eles criaram essa habilidade de cuidar melhor do gado no deserto. Eles se tornaram ricos. E agora eles estão preocupados com isso. Eles querem cuidar das suas posses. Eles preferem o balido das ovelhas. Eles preferem os campos. Eles preferem cuidar das suas coisas que cuidar das coisas do Senhor. E isso é muito sério. Eles preferem os campos de Bazã, os seus rebanhos. Eles querem a comodidade. Eles disseram para Moisés, mas deixa-nos cuidar, fazer casas para as nossas mulheres, para os nossos filhos, depois a gente vai para a guerra. Depois a gente faz. Porque a prioridade deles eram eles mesmos. E quando nós somos individualistas, nós não entendemos que isso causa prejuízo às outras pessoas. Eles estão prejudicando o povo de Deus. O povo de Israel queria contar com menos tribos para irem para a guerra e conquistar Canaã.
Eles tinham que entrar em Canaã. Deus mandou eles entrar em Canaã e não ficarem em Bazã. Mas eles eram apaixonados pela facilidade. Eles eram apaixonados pelo comodismo. E comodidade espiritual é um monstro fatal. E está em todo lugar. A cada domingo, irmãos, nós viemos aqui, nós ouvimos os sermões, eles nutrem a nossa alma, mas nós convidamos alguém? Nós somos capazes de dar uma cesta básica, nós somos capazes de dar um dinheiro para alguém que precisa, mas esse não é o principal problema do homem, é a pobreza financeira, é a pobreza espiritual. Eles precisam do pão da vida. Nós damos o pão do homem e não damos o pão da vida. E evangelizar é um mendigo que chama outro mendigo para ir comer o pão que ele encontrou na casa do pão, que é a igreja do Senhor. Saia do curral. Saia de Bazã. Bazã é bom. Bazã é uma banheira quente, relaxante, perigosa, destruidora. Saia do comodismo. Vista sua armadura, meu irmão. Empunhe sua espada. Levante o seu pendão. O seu general está à frente e lhe manda marchar. Não pare. Não pare. Não fique correndo somente atrás dos seus interesses. São legítimos. Passar num concurso público é legítimo, mas se isso está atrapalhando você usar os seus dons aqui, você se desgastar nessa batalha, vai ser maldição. Não vai ser bênção, não. Se isso está te afastando do Senhor, tome cuidado. É Bazã. São campos férteis, aparentemente. Mas pode ser uma Sodoma e Gomorra que vai se queimar, como aconteceu com Ló. Porque o crente não se guia pelo que ele vê, mas pelo que Deus diz. Pessoas ociosas amam suas camas. Amam Bazã, mas não colhem nada, não plantam nada nos campos do Senhor. E é esse o pecado que Moisés está se referindo. Esse pecado vai achar você. O termo achar aqui é colidir. Esse pecado vai colidir com você. E sabe o que aconteceu com essas tribos? Foram as primeiras tribos a serem destruídas. Porque elas se separaram dos demais. Se separaram do povo. Eles ficaram aquém do Jordão e o povo ficou além do Jordão. Como eles ficaram separados, eles ficaram vulneráveis. E quando veio a Síria, quem que destruiu primeiro? Rúben, Gade e Manassés. O que Moisés disse aconteceu. O pecado colidiu. Um rolo compressor que veio e passou por cima. O pecado de não fazer nada é o maior de todos os pecados, porque ele envolve a maioria dos outros. Eu estava lendo os sociólogos falando que hoje no Ocidente está surgindo um novo tipo de homem, que é chamado o Homo sedentarius. O que é o Homo sedentarius? O homem sentado. E está surgindo um novo tipo de crente, o crente sentado. Sentado. Ele olha ao redor e todos estão na luta, batalhando. E ele sentado, de braços cruzados. Você não pode, meu irmão, ficar sentado enquanto seus irmãos estão na guerra. Se você faz isso, você está quebrando as duas tábuas da lei, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo. Porque isso é idolatria do ego. E isso te atrapalha de amar a Deus e amar o próximo. Essa ociosidade, ela é terrível, ela é pecaminosa. Que Deus nos livre disso. É o pecado do comodismo, da ociosidade.
Mas há uma terceira lição do texto. Além do pecado da ingratidão, o pecado do comodismo, o pecado de não fazer nada é o pecado do egoísmo. E o egoísmo ele está tão evidente no verso 16, olha os pronomes. Nosso gado, nossas crianças, nossas mulheres, nossa riqueza, nosso concurso, nosso trabalho, nosso bem-estar, nossa vida, nossa felicidade. O pecado do egoísmo. Foi o que fez eles ficarem aquém do Jordão. E por que eles agiram assim, irmãos? Tudo tem um fundo, tem uma razão. Gade, Rúben e Manassés eram primogênitos. Eles aprenderam a ter tudo primeiro. O primogênito é aquele que tem tudo primeiro, né? Nasce o primeiro filho, aí você compra as melhores roupas, aí guarda para o segundo. O segundo já pega de segunda mão. Aí nasce o terceiro, não dá para ficar com a roupa, aí é roupa nova também. O do meio é o patinho feio, que só pega o resto. Mas o primogênito é o cara, acostumado aos primeiros lugares, acostumado a receber primeiro. Então, esses 3 irmãos, Rúben, que se tornou as 3 tribos, Rúben, Gade e Manassés, estavam acostumados a ter tudo primeiro, e é por isso que eles querem a terra primeiro que todo mundo. E eles têm pressa, e eles não esperam atravessar o Jordão, eles já querem, antes de atravessar, tomar posse da terra. Nós fomos os primeiros a conseguir. A terra é boa, a terra é fértil. O egoísmo deles não os fez pensar nos seus irmãos. E Levi, e Simeão, e Judá, e as demais tribos. O que seria deles? Eles não se importaram, eles estavam preocupados com eles mesmos. Eu já ouvi isso, irmão, na Bíblia. Essa voz do egoísmo. Acaso eu sou tutor do meu irmão? Um cavalheiro chamado Caim disse isso. Quando você diz isso, acaso eu sou tutor do meu irmão? Eu que cuido do meu irmão? Ou você é tutor dele, ou você cuida dele, ou você é o assassino dele. Ou você é o destruidor dele. Uma coisa ou outra. Cada um será o tutor, o destruidor do seu irmão. Egoísmo é a síndrome de Caim. Mata, o egoísmo destrói. E nós precisamos pensar nisso. E os milhões que precisam ser evangelizados no nosso país? Quem é a culpa do sangue deles? De quem é a culpa? E o que dizer do homem que é salvo por Cristo e é tão egoísta que não dá a mínima para o seu vizinho, que não é crente, para os seus familiares, que não são crentes? Ah, meus irmãos, deixem que esse texto opere no coração de vocês. Exerça influência sobre vocês, para que vocês empenhem todo o esforço, todo o trabalho para evangelizar as pessoas da sua casa, do seu bairro e de todo o mundo. Não podemos pensar somente em nós mesmos. Gade e Rúben foram egoístas. E esse é o pecado que colidiu com eles. Colidiu de frente, bateu. Porque o egoísmo, irmãos, não é somente você almejar o seu próprio bem. É você negligenciar o bem do outro. É legítimo você almejar o seu bem. O problema é quando você negligencia o bem do outro. E depois da queda, todos nós buscamos ser servidos. Eu lembro que uma vez eu estava na minha igreja anterior, acabou o culto, eu cumprimentando, e um casal de visitantes chegou e falou assim: pastor, nós gostamos da igreja e queremos saber o que a igreja tem a nos oferecer. Eu falei: não, é o contrário. O que vocês têm a oferecer à igreja? É o contrário. Mas é isso que está permeando o nosso coração, a nossa maneira de ver a vida. Troque, meu irmão, o seu egoísmo pelo serviço. Porque se você servir, você se parecerá com Jesus, que veio para servir e não ser servido. Todo mundo é diácono aqui. Todo mundo, tá?
Todo mundo é diácono, eu sou diácono, presbítero é diácono. Todo mundo é servo de Cristo. Diácono é o servo. Então, a hora que você entrar aqui e ver uma necessidade, Deus está querendo usar você para suprir essa necessidade. Se você foi capaz de ver, é porque Deus falou com você, abriu os seus olhos, para você ver essa necessidade e supri-la. Então pense nisso, porque se você ficar parado, você comete o pecado do egoísmo. Quando você está parado e todos estão trabalhando. Então, para encerrar, vou fazer umas perguntas para a sua consciência. Você está de braços cruzados na igreja? Descruza aí. Descruza seus braços. Você está sentado, inerte. Você acha que não pode fazer nada. Que não pode dar nada. Que exemplo você está dando para os seus filhos? Seu filho nunca vê você dar uma oferta. E quando você dá de R$2. Ele vai achar que não vale nada. Eu lembro de um menino que falou isso para o pai dele. Depois do culto. Foi para casa e o pai começou a falar: o pastor hoje estava bravo. O pastor hoje, falando do pastor. E aí o menino: também? Sua oferta é de R$2? Você quer o quê? Que valor tem essa igreja, esse ministério para a sua vida? É óbvio que a gente está tratando a oferta aqui de maneira generalizada, não é o caso. Mas você acha que não pode dar nada, que não pode fazer nada? Eu ouvi uma senhora, irmãos, de 75 anos. Se você acha que não pode fazer nada, acamada, com uma doença crônica. E ela me disse: pastor, você acha que eu fico aqui parada? Fico não. Eu já pedi para os meus filhos, instalarem um telefone aqui fixo. E eu oro e peço: Jesus, conduz os meus dedos. Eu vou discar aqui aleatoriamente. E onde cair, e a pessoa me atender, eu vou pregar para essa pessoa. E a senhora lá de 75 anos, com doença crônica, disca os números aleatórios, alguém atende. E ela evangeliza. E ela me disse: pastor, foram muitas as pessoas que queriam se matar. E me ouviram. Ouviram o evangelho. Uma palavra de esperança. E você está aí bem, saudável, bonito. Tem seu trabalho. Mas você só congrega. Você só recebe. Você ainda não está fazendo o que poderia e o que deveria fazer. Que Deus te abençoe e me abençoe para que nós não caiamos no pecado de não fazer nada, que é o pecado da ingratidão, do comodismo e do egoísmo. Vamos orar? Senhor, muitas vezes nós somos como essas tribos, se separam e buscam os seus interesses e os seus próprios negócios, a sua própria riqueza e bem-estar. E nós pedimos perdão se muitas vezes nós agimos assim, com ingratidão, com comodismo e com egoísmo. E o quanto prejudica o egoísmo, ó Deus, a marcha da igreja. O quanto prejudica quando apenas 20% está envolvida da igreja. E os demais estão olhando a batalha acontecer. Nós pedimos que o Senhor nos perdoe e nos ajude e desperte a nossa igreja aqui, local e toda a IPB, para que todos os teus soldados, ó Deus, se enfileirem e possam marchar para a batalha. Abençoa-nos para que vejamos os dons que o Senhor nos deu. Abençoa-nos, ó Deus, para que o nosso coração se sinta desafiado, se sinta motivado ao trabalho. Nos abençoe para que não meçamos esforços, não só para congregar, mas também para contribuir, para ajudar no crescimento da igreja e do reino do Senhor. Assim pedimos: livra-nos do pecado, de nada fazer, e faz de nós uma igreja operosa, uma igreja que alcança novos, que mantém os que aqui estão e alcança outros, uma igreja que pesca,
Em nome de Jesus, nós pedimos isso. Amém.